Fala galera do convênio, professor Edu Lopes na área para mais uma aula de física. Galera, na aula de hoje nós vamos resolver exercícios das aulas 11 e 12 do teu caderno 3 aí, beleza? Aulas essas que faz referência a movimento circular uniforme e leis de Newton. A questão que nós vamos pegar é a segunda questão, atividade para a sala, na página 66. Fala o seguinte: um pequeno satélite percorre uma órbita circular em torno de um planeta distante, com velocidade escalar constante igual a 2.400 km por hora. O período da órbita é de 3,14 horas. Qual é o módulo da aceleração do satélite em quilômetro por hora ao quadrado? Bem, então a contextualização está falando de um satélite numa órbita circular com velocidade constante 2.400 km por hora. Então ele está em movimento circular uniforme, trajetória circular com velocidade constante. O período de órbita dele, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta completa, é de 3,14 horas. E a questão que é a aceleração do satélite. Vamos lembrar que nós temos a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A tangencial é a aceleração que muda o módulo, o valor da velocidade. Que neste caso aí nós não temos aceleração tangencial, porque não tem variação no módulo, no valor da velocidade. Porque ele diz que a velocidade do satélite é constante. Se não há variação no módulo da velocidade, não há aceleração tangencial. Porém, ele executa um movimento circular. Em todo movimento circular e curvilíneo, existe uma aceleração que muda a direção da velocidade. A essa aceleração nós chamamos de aceleração centrípeta. Então é essa aceleração centrípeta que nós vamos calcular. Bem, vamos extrair os dados da questão. A velocidade, 2.400 km por hora, velocidade do satélite. O período, o tempo que ele leva para dar uma volta, de 3,14 horas. E qual vai ser essa aceleração centrípeta? Vamos lá. A aceleração centrípeta, senhoras e senhores, é calculada por esta equação. Velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da órbita, da trajetória. A velocidade nós temos, beleza, 2.400, que eleva ao quadrado da fórmula, porém, a questão não me deu raio. Se não me deu raio, nós vamos ter que ir atrás desse raio aí. Vamos ter que calcular esse raio. De que maneira? Ora, pela fórmula da velocidade média, ΔS por ΔT, já que eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo, que é o período, e esse ΔS, e esse espaço, essa distância percorrida, esse deslocamento, quando ele completa uma volta, a distância que o satélite percorre é o comprimento dessa circunferência que ele descreveu. E como nós calculamos o comprimento da circunferência? 2πr. E esse t aí é o período, o tempo que ele leva para dar uma volta. Beleza? Substituindo os valores, a velocidade 2.400, 2 vezes o π, que é 3,14. O raio nós vamos encontrar, o período também é 3,14. E olha que beleza! Π 3,14, o período de 3,14, 3,14 em cima, 3,14 embaixo, nós podemos cortar. Então fica 2.400, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, nós chegamos que o raio da órbita dessa circunferência é de 1.200 km. Achei o raio, então vou substituir lá na equação para eu encontrar a aceleração centrípeta. Então fica 2.400 ao quadrado dividido por 1.200, que é o raio que acabamos de calcular. 2.400 ao quadrado dessa brincadeira aí, ó, dá 5.760.000 dividido por 1.200, chegamos ao valor de 4.800 km por hora ao quadrado, a aceleração centrípeta deste satélite. Beleza? Essa questão foi tranquilo, só fuleiragem. Beleza, tranquilo, vamos passar para a próxima. Questão 3, questão que caiu no Enem. Te liga aí, ó. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura.
essa coroa na roda traseira nós popularmente chamamos de catraca, né? O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo das coroas. Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, na figura, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde π vale aproximadamente 3. Então a questão quer saber, galera, quando você dá uma pedalada, a coroa dá uma volta. Quando essa coroa dá uma volta, qual a distância que a bicicleta percorreu? Uma questão de transmissão de movimento. Beleza? Vamos lá. A bicicleta está aí, ó. Então percebemos que a coroa está ligada à catraca através de uma correia. Transmissão de movimento por correia. A roda traseira está ligada à catraca através de um mesmo eixo. Opa, então temos duas transmissões de movimento. Por uma correia, por uma corrente entre a catraca e a coroa. E a catraca e a roda traseira estão ligadas ao mesmo eixo. Beleza? Tranquilo? Filé. Sendo assim, tem os diâmetros de cada coroa, 30 centímetros. Diâmetro da catraca, 10 centímetros. E o diâmetro da roda traseira, que vale 80 centímetros. Galera, olha que a questão que é a distância percorrida pela bicicleta quando a coroa dá uma volta numa pedalada. Olha só, como a coroa está ligada ao pedal, então quando ela dá uma volta, a catraca, que está ligada com ela através de uma corrente, não vai dar só uma volta. Porque, vamos relembrar, na transmissão de movimento por corrente, por correia, a frequência da roldana menor é maior do que a frequência da roldana maior. Ou seja, quem tem menor raio gira mais rápido, gira com maior frequência. Lembra que frequência e raio são inversamente proporcionais. Frequência e raio são inversamente proporcionais. Então, olha a relação que nós vamos ter. A frequência da catraca vezes o raio da catraca é a frequência da coroa vezes a frequência da coroa. Frequência e raio são inversamente proporcionais. Se nós extrairmos o raio da catraca, a catraca tem um diâmetro de 10 centímetros, então o raio vai ser 5. Raio, o diâmetro da coroa 30 centímetros, seu raio vai ser de 15. Então, olha lá. Beleza? O 5 passa dividindo, então vai ficar 15 sobre 5 que dá 3. Ou seja, a frequência da catraca é 3 vezes a frequência da coroa. O que eu quero chegar com isso? Que quando a coroa der uma volta, a catraca deu 3 voltas. E como a catraca é ligado à roda traseira através do eixo, quando a catraca der 3 voltas, a roda traseira também vai dar 3 voltas. Porque na transmissão de movimento no mesmo eixo, a frequência é a mesma das roldanas. Repito, quando a coroa der uma volta, a catraca deu 3 voltas. 3 voltas. E se a catraca está ligada ao mesmo eixo que a roda traseira vai dar também as 3 voltas. Beleza? Então, se eu calcular aqui a distância percorrida para uma volta, a distância é o comprimento de uma circunferência, 2πr. 2 vezes π, que pediu para eu considerar 3, o raio da roda traseira, que é a roda traseira que vai movimentar a bicicleta, que é 80 centímetros, o raio 40 centímetros, que em metro dá 0,4. Faz essa quantia dá 2,4 metros, só que isso é para uma volta. Só que a roda traseira dá 3 voltas, enquanto que a coroa dá só uma volta. Então vou ter que multiplicar isso por 3, que vai dar 7,2 metros é a distância percorrida pela bicicleta aí. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias. Essa questão de atividade proposta na página 107, oitava questão. Como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa um sistema de engrenagem mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo
e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto, 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro abaixo. A engrenagem A tem 24 dentes, a B 72 dentes, a C 32 e a D 108 dentes. Vem-te embora. A engrenagem é essa aí, ó. A frequência de giro do ponteiro em RPM vale 1, 2, 4, 81 ou 162 RPM. Ele quer saber a frequência de giro do ponteiro, galera, em revoluções por minuto, em rotações por minuto. Vamos lá, vamos analisar a questão. Ele me deu aí a tabela com o número de dentes de cada rodana e a engrenagem. O único dado que ele me deu na questão foi isso aqui, melhor dizendo, um dado foi esse, a frequência do motor. Galera, o eixo do motor, se nós observarmos, o eixo do motor, quem está acoplado ao eixo do motor é a engrenagem A, ok? Se você observar na figura aí, o motor, o eixo, quem está acoplado ao eixo é a engrenagem A. Professor, mas eu não tenho o raio da engrenagem. Mas ele me deu o número de dente, então nós vamos associar o raio com o número de dente, óbvio. Se nós temos uma rodana com menor raio, então tem menor número de dentes. A rodana de maior raio vai ter maior número de dentes. Então a relação entre frequência vai ser o seguinte, já que o motor tem 18 rotações por minuto de frequência, a engrenagem A está ligada no eixo do motor, então quer dizer que a frequência do motor é igual à frequência de A. Por quê, professor? Transmissão de movimento por o mesmo eixo. Quando o eixo gira, a rodana gira junto. Então a frequência do eixo é igual à frequência da engrenagem A que está acoplada ao eixo. Então a frequência da engrenagem A vale 18 RPM. Assim eu posso achar a frequência da engrenagem B, da engrenagem C, da engrenagem D até chegar no ponteiro, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos relacionar a frequência de A com a frequência de B, raio de A com raio de B. A frequência de A eu já sei que é 18 RPM, é igual à frequência do eixo do motor. Beleza? Repito, por quê? Porque a engrenagem A está acoplada ao eixo do motor. Então a frequência é 18 RPM, o raio nós vamos relacionar com o dente, que eu falei que é diretamente proporcional. A menor rodana tem menor número de dentes. Maior rodana, maior raio tem maior número de dentes. Então o raio de A, que vai ser o número de dentes da engrenagem A, 24. Sua frequência é 18. A frequência de B nós vamos encontrar. E vamos estar ligado ao raio de B. O raio de B relacionado ao número de dentes que a engrenagem B tem, 72 dentes. Fazendo essa continha, 18 vezes 24, dá 432. O 72 que está multiplicando passa dividindo. Fazendo essa divisão, nós chegamos que a frequência de B é igual a 6 rotações por minutos. Beleza? Tranquilo? E no que isso ajuda? Ajuda eu a achar a frequência de C. Ora, veja na figura, observe que a engrenagem B está ligada ao mesmo eixo com a engrenagem C. O que isso nos dá de informação? Que a frequência de C é igual à frequência de B. Na transmissão de movimento no mesmo eixo, as frequências são a mesma das rodanas? Sim, beleza. E a rodana, a engrenagem C, está acoplada à engrenagem D por contato. E se está rolando o contato, a relação entre frequência e raio inversamente proporcionais. Frequência de C vezes o seu raio, frequência de D vezes o seu raio. Eu já sei quanto vale a frequência de C. É o mesmo da frequência de B, pois está ligado ao mesmo eixo. Relacionada ao raio da engrenagem C, nós temos o número de dentes, 36 dentes. Galera, essa relação entre raio e número de dentes é proporcional. Aquela engrenagem com menor raio tem menor número de dentes. Maior raio, maior número de dentes. Não esqueça disso. Vou achar a frequência de D, relacionando com o seu raio, que é o seu número de dentes, que é 108 dentes, de acordo com a tabela. Fazendo essa continha, 6 vezes 36, 216. O 108 que está multiplicando vai passar dividindo. 216 por 108, isso aqui vai dar 2 rotações por minuto. 2 RPM, a frequência de D. Mas, professor, a questão que a frequência do ponteiro. Opa, presta atenção na figura.
Quando a engrenagem D gira, o ponteiro também gira. Por quê? Porque estão ligados ao mesmo eixo. O que isso quer dizer? Que a frequência da engrenagem D é igual à frequência do ponteiro. Quanto é a frequência da engrenagem D? 2 RPM. Então a frequência do ponteiro também será de 2 RPM. Pronto, fácil, só besteira. Beleza? Próxima questão, já sobre dinâmica. Página 70. Te liga aí, galera. Leis de Newton. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual o argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Se nós observarmos, essa questão fala sobre a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Que o garoto alega que se ele puxar o móvel também puxa ele. Ele puxando o móvel, aplica essa força, ação. Imediatamente o móvel aplica uma força nele, reação. Que essas forças têm em comum? A intensidade. Se o garoto puxa essa força com 100 newtons, esse móvel com 100 newtons, o móvel puxa o garoto também com 100 newtons. Tem a mesma direção essas forças. A única coisa que eles discordam é quanto ao sentido. Os sentidos são opostos. O garoto puxa o móvel para um lado, o móvel puxa o garoto para outro lado. Sentidos opostos. Então o garoto argumenta que se ele puxar o móvel puxa ele, eles vão ficar em repouso. Ele não vai conseguir puxar o móvel. Isso está errado. Então, qual o argumento que a mãe vai usar para derrubar essa análise do filho dela? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Sim, mas isso não vai de acordo com o que o garoto falou, com o argumento do garoto para não fazer a tarefa. B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula, ou seja, o par de força, ação e reação vão se anular. Vejamos. C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. A força que o chão exerce no garoto se anulam? Não tem nada a ver, né? A força que o garoto está fazendo é no móvel. D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Então ele vai conseguir movimentá-lo, ele vai conseguir botar o móvel em movimento, porque a força de ação é um pouco maior que a reação? Errado. Lembra que ação e reação têm a mesma intensidade. E letra E. O par de força, ação e reação não atuam em o mesmo corpo. Esse é o melhor argumento que a mãe poderia usar. Então, o par, ação e reação nunca vão se anular, como diz aí na letra B, porque elas agem em corpos diferentes. A ação, a força do garoto, é sobre o móvel. A reação, a força do móvel, é sobre o garoto. Então, a alternativa correta é a letra E. Não esqueça, o par, ação e reação sempre agem em corpos diferentes. Nona questão, galera. Partindo do repouso, um carro de Fórmula 1 atingiu a velocidade de 180 km por hora, após percorrer 120 metros em uma pista plana e horizontal. Considerando que a massa do carro é de 720 kg, a intensidade média da força resultante que atuou sobre o carro nesse movimento foi de quanto? Força resultante, segundo a lei de Newton, galera. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força aplicada sobre uma massa faz com que essa massa adquira uma certa aceleração. Beleza? Então essa força que nós vamos encontrar. Ele diz que o móvel partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Atingiu uma velocidade de 180 km por hora, percorrendo uma distância de 120 metros. E a massa do carro, 720 kg. É a força resultante que ele quer. Então é a força resultante que ele vai ter. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, que força é proporcional à massa, força é proporcional à aceleração. Ora, se nós observarmos nos dados da questão, a massa nós temos 720 kg, porém não temos a aceleração.
E aí que está o drama da questão. Essa aceleração nós vamos ter que calcular, galera. De que maneira? Ora, nós temos a velocidade inicial e a final e a distância percorrida. Então a aceleração nós vamos calcular relacionando a variação da velocidade pela distância percorrida. E aí entra em cena aquela equaçãozinha do MUV, aquela equação famosa, a equação de Torricelli, que relaciona a variação da velocidade pela distância percorrida. Beleza? Só que se tu observar a velocidade final está em km por hora, galera. No SI, a velocidade é em metro por segundo. Então divide por 3,6. 180 dividido por 3,6, isso aqui vai dar 50 metros por segundo. Beleza? Filé. Pegando essa velocidade final, substituindo lá na equação de Torricelli, a velocidade inicial também, a distância, nós vamos ter isso aqui, ó. Velocidade final 50 metros por segundo, a inicial partiu do repouso é 0, a distância percorrida é 120. 50 ao quadrado dá 2.500. 0 ao quadrado, 0, sai fora aquele termo ali. 2 vezes 120, 240 vezes a aceleração. Para eu achar a aceleração, 240 passa para o outro lado multiplicando, efetuando essa divisão, passa para o outro lado dividindo, efetuando essa divisão nós temos 10,4 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Com a aceleração em mãos, substituo o valor lá na força resultante, então fica 720 vezes 10,4. Efetuando esse produto aí, nós temos que a força resultante atuante no carro é de 7.500 newtons. Beleza, galera? Tranquilo? Essa foi nossa aula de hoje. Até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.